questão da precariedade da cobertura do jornalismo nessa questão da Venezuela. Aliás, podemos falar agora já, Moisés, porque é uma coisa que está me angustiando um pouco. Não é a falta de informação, não é a falta de domínio. É justamente o reforço no contorno dos espantalhos históricos construídos pela própria mídia, mas que hoje poderiam ressignificar pela profundidade da circunstância, pela complexidade da circunstância, poderiam complexificar o contexto, mas preferem manter aquela coisa do mais acessível popular, né? Não, é uma intervenção porque Maduro é um ditador, estão fazendo com Maduro aquilo que é necessário para manter o salvamento da sociedade venezuelana e vida que segue, essa é a linha e vamos embora. Fora isso, tem pouco a contribuir a grande imprensa sobre esse tema de fato, né, Moisés? É muita, e não é só manipulação, mas é muito espantalho, né? É muita coisa assim que reforça o básico da impressão sobre Maduro, sobre Venezuela, sobre o que é o poder dos Estados Unidos, e é a lógica Goebbels, né? Aquela mentira contada historicamente, reforçada hoje, dificilmente a gente consegue reverter essa percepção das pessoas lá fora, né? Tiago, quando a abordagem, vamos dizer, que tenha a pretensão de ser analítica, né, de comentaristas do que está acontecendo, nós podemos divergir de meio mundo. Metade tu concorda, metade tu não concorda, não tem problema, né? Então tem gente que se dedica a essa tentativa de entender o que aconteceu. Mas, Tiago, o jornalismo mais elementar, o mais básico, que é a cobertura do fato para buscar a verdade, diz assim, esse é o objetivo do jornalismo? Dizer, mas o que é verdade? Né? A verdade tu vai compreender como tu quiseres, mas é nesse sentido de captar, de colher e transmitir informações objetivas sobre o que aconteceu. Dizer, isso é possível? Sim, eu vou na Venezuela, tu vai, e quem está nos vendo aqui vai a Caracas, cada um vai ter um ponto de vista de como abordar o que aconteceu na Venezuela. Só que eu tenho que ter informações as mais elementares, Tiago, para poder refletir sobre o que aconteceu. E nós não temos. Nós não temos jornalismo de campo hoje, Tiago. Nós não temos nem na Venezuela. Eu vou te contar, olha só. Quando acontece o sequestro lá, eu me preocupei logo, eu não tenho esse costume de acompanhar jornal na Venezuela. Não consigo acompanhar jornais no Brasil, imagina que eu vou acompanhar jornais na Venezuela. Aí entrei nos jornais lá, jornalões tem. Eles têm lá jornais que são equivalentes aqui a mesma coisa. Direita, centro, esquerda, tudo que é lado. Aí eu fui lá, dei uma pesquisada geral, achei tudo meio precário, pensei, bueno, eles estão assustados, né, com o que está acontecendo lá, e a cobertura ela reflete esse medo, vamos dizer assim. Só que depois, na sequência, Tiago, não aconteceu nada. Ontem, por exemplo, entrei nos jornais da Venezuela para ver como tinha sido a cobertura do que estava na capa dos jornais americanos, manifestações em Caracas. E não tinha nada nos jornais da Venezuela. Então tu entra lá, as pessoas dizem que jornais são. Entra lá, olha só, tem lá, ó, Últimas Notícias, El Universal, Correio de Orinoco, esse é um jornal chavista, assumidamente chavista, né? Tu tens, assim, vários jornais de direita e de esquerda que tem uma presença na internet, uma presença fora da internet, que abandonaram uma pauta da Venezuela, dentro da Venezuela. Meus jornais de esquerda. Então não tinha nos jornais da Venezuela a manifestação que aconteceu na Venezuela e que o Trump se referiu a essa manifestação dizendo que o venezuelano é uma gente muito feia, não foi isso que ele disse? Né? E que eles saíram à rua porque são pagos. Só que você vai entrar nos jornais da Venezuela e dizer, bom, agora há pouco tem. Mas eu entrei hoje de manhã e não achei nada. Então é muito precário, a cobertura é precária, a cobertura da imprensa internacional é precária, da imprensa brasileira, né? Então tu tens assim um fato que para nós aqui da América Latina é o mais importante dos últimos anos, com toda certeza, depois do golpe no Brasil, até do golpe no Brasil, né?
e tu não tem muita coisa que lance luzes sobre o que aconteceu. Depois, mais adiante, já vou me antecipando, nós vamos falar aqui de uma outra hipótese que levantam, Thiago. Não entro na Venezuela porque tem repressão. Repressão tem em todo lugar, não tem guerra. Dizer, bom, na Venezuela não tem guerra. Não tem guerra deliberada, não tem uma guerra civil, não tem uma guerra com os Estados Unidos, né? Que é esse texto aí, exatamente esse texto aí, né? Sobre colegas meus que foram à frente de batalha, tomando aquela decisão que está no título aí de vou ou não vou, e eles foram. E eles passaram trabalho. Eu quero que leiam, está no DCM aí, eu quero que leiam esse texto, são 3 exemplos de colegas meus da Zero Hora, que foram à luta, todos eles, Humberto Treze, Luiz Antônio Araújo e Rodrigo Lopes, que são jornalistas de combate, todos eles, né, com grandes coberturas internacionais, que oferecem, nesse texto que eu estou dando aí, que eu fiz aí, eles nos oferecem exemplos de bravura diante de situações como essa. Então, dizer, bueno, o jornalista não entra em algumas áreas de conflito, não entra, isso não é uma regra escrita, mas não pode, tem algum lugar que tu não vai entrar, se entrar tu pode morrer, e morrem, né? Então, em Gaza, por exemplo, jornalistas ocidentais não entram em Gaza. Por quê? Porque mataram 70 jornalistas palestinos em Gaza. Tu não sabe, eu não sei, ninguém sabe o nome deles, porque eles não são jornalistas das grandes agências internacionais. Jornalistas palestinos, ou muçulmanos, ou árabes que morreram dentro de Gaza e ninguém fica sabendo. Sai notícia lá de vez em quando. Então tem regiões e zonas de conflito que tu não vai entrar, mas em outras tu vai ter que entrar. Na Venezuela, o jornalismo vai ter que entrar, ou nós vamos ficar sem informação. Eu vi que no fim da tua conversa com o Breno, estavam falando que não sabe, por exemplo, o número de mortos, né? O número exato de mortos. Então a gente não sabe muita coisa, Thiago. E você toca num ponto, né, Moisés, porque uma das coisas que ficou muito gritante aí nos últimos dias, para dar caldo para essa visão, assim, do contexto de guerra e tal, foi, mas prenderam os jornalistas na Venezuela. Moisés, está se vivendo um momento, e eu aqui jamais vou passar pano para uma prisão arbitrária injustificada de jornalistas no exercício da sua função, mas está se vivendo um momento de uma tensão absurda, com o denoto de uma fragilidade na alta cúpula a ponto dos caras descerem pelo telhado, levarem o presidente embora, e tem que se identificar de onde vem a traição, se é que tem traição, onde falhou e tal, e aí se dá uma determinação. Moisés, você pode cobrir aqui, ó. Eu só vou pedir que nesse momento você não filme. Aí o boneco vai lá e filma. Só um pouquinho. Nós também temos que entender o limite do nosso papel noticioso, do nosso papel de cobertura, porque não é cobrir um acidente de trânsito, Moisés. Não é cobrir casos ordinários da vida como ela é. Nós estamos falando de um contexto da maior gravidade no mundo hoje. Hoje tem 3 grandes contextos de gravidade em escalada global de conflito militar. Palestina, o leste europeu e agora a Venezuela com os Estados Unidos. Então, saber se portar diante disso também é didático para o jornalismo, né? Claro, Thiago, por uma convenção internacional, o jornalista é um personagem neutro numa guerra, em tese, pelo menos. Tu pode cobrir uma guerra estando de um lado dela, por que não? Qualquer um pode, né? Torcer para uma guerra. Então, tu tem vários exemplos históricos, inclusive, de que o jornalista adere em algum momento a um lado da guerra, porque não tem como ficar neutro. Mas como profissional ali, ele não é um soldado, ele não pode ser alvo de ninguém. Então, claro que nós vamos condenar sempre que existam restrições ou que sejam jornalistas submetidos até à prisão com essa informação lá de Caracas. Então, assim, o que é? Eles certamente foram detidos, essa é a expressão correta, né? Foram detidos e depois foram liberados, parece que são 16 ou 17.
Isso acontece. Então, assim, ó, Tiago, já falei um dia aqui, de uma cobertura que eu fiz no Paraguai, quando largaram soltaram o general Oviedo. Eu vou para a sede do Partido Nacional, né, sob tensão, porque achavam que o Oviedo, isso no fim dos anos 90, o general golpista, ele ia se rearticular para tentar um golpe de novo. Eu estou na sede desse partido, na periferia de Assunção, num pátio, tentando entrar numa sala onde ele estava lá falando com o pessoal dele. As pessoas entravam e saíam. Eu tentei entrar ali e não consegui. Em determinado momento, eles me pegaram, gente da segurança do partido, do Oviedo, me levaram para uma sala, num prédio ao lado, e eu fiquei lá 1 hora, mais ou menos, com eles falando Guarani na minha frente. Esse pessoal. Eu não entendia nada do que eles estavam dizendo. E eles ficaram ali, certamente me metendo medo, entendeu? Tipo, o que tu está fazendo aqui? Né? Então, eu fiquei detido na sede do Partido Nacional em Assunção, durante 1 hora, mais ou menos, até que eles decidissem que eles me liberavam com uma fita cassete, Tiago, que eles disseram assim, ó, tu vai ter aqui conversa que ele está tendo lá na sala, lá naquele puxado, lá no fundo, com o pessoal dele, com correligionários, tu vai ter nessa fita, tudo que ele está dizendo nessa fita. Eu peguei a fita, claro, levei gravador, levei uma xereta, não tinha celular naquela época, assim, com câmera e tudo. Então, eu peguei aquela fita, botei no gravador, o que tinha ali? Tinha uma fala dele com o pessoal em Guarani, quer dizer, não entender nada. Então, depois de 1 hora, dentro de uma sala, que eles estavam decidindo o que iam fazer comigo, se eles iam pedir que eu fosse embora, alguma coisa, com eles falando em Guarani, eu não entendia nada, eles me liberaram. Então, eu posso dizer assim, eu fui detido em Assunção, pela milícia do Partido Nacional do general Oviedo, eu posso dizer isso. Então, isso aí é normal? Não pode ser normal, não pode ser considerado normal. Agora, nós aqui no Brasil, Tiago, onde os jornalistas foram perseguidos de todas as formas, pela extrema-direita, pelo fascismo, nós vamos criticar lá, porque na Venezuela não tem liberdade de imprensa, não sei o quê. Teve liberdade de imprensa aqui durante o período do Bolsonaro? Não teve. Uma das formas de tentar amordaçar e algemar a imprensa foram os processos na justiça que eles patrocinaram com jeito de dinheiro, todo mundo sabe. Peças de ferro usando dinheiro para tentar amordaçar jornalistas. Então, os jornalistas não podem ter a tarefa deles de informar, né, contida, reprimida, amordaçada por qualquer poder, em qualquer circunstância. Mas quem está no poder, em que é ameaçado de alguma forma, caso agora do chavismo, né, reage do jeito que pode. É condenável, vamos repetir aqui, não pode acontecer, mas o jornalismo não pode recuar diante desse tipo de pressão. Então, esse texto que eu quero que leiam aí, Tiago, ele trata exatamente disso. Então, tu tens, assim, para mim, o caso mais dramático, todos têm, e todos os casos aí, eles contam, assim, histórias terríveis desses meus colegas da Zero Hora aí. O caso mais dramático é do Luiz Antônio Araújo, meu grande amigo, que cobriu a Guerra Civil lá no Cairo, em 2011, e ele foi espancado, foi levado para um galpão, né, saquearam, tiraram todos os documentos, ele ficou sem nada, né, quando derrubaram o Mubarak, isso em 2011, as pessoas se lembram disso aí, a Primavera Árabe, claro, né, que também teve no Egito. O Egito também foi atingido, os caras caiu. Eu me encontrei logo depois da volta do Luiz Araújo de lá, ele era um cara, assim, arrasado, não tinha acontecido. Porque não tinha nada que ver com aquela guerra, ele foi cobrir aquilo lá, para que tu e a gente ficasse sabendo o que estava acontecendo. E fizeram isso com ele, então ele voltou muito traumatizado. Então, correspondente de guerra, né, em área de conflito, quando dizer, na Venezuela não tem guerra. Não é isso? Não tem guerra, nem civil. Não sei, pode ter acontecido agora, durante a nossa conversa aqui, mas não está. Venezuela não tem guerra. É um problema? É um problema. Isso impede
o trabalho dos jornalistas, que devem, sim, cobrir todo tipo de conflito onde seja possível, não pode ser. Então, eu vou esperar que a cobertura da imprensa melhore em relação ao que eu tenho até hoje. E eu falo, Thiago, dessa cobertura factual, do que aconteceu, eu quero entender o que aconteceu, eu quero saber quantas pessoas morreram, eu quero saber o que aconteceu naquele sábado em Caracas, né? A traição, a omissão das Forças Armadas, a possibilidade de traição da Delcy Rodrigues, que, né, teria sido pelo menos omissa, tudo isso aí nós vamos resolver a partir do que for acontecendo. Mas o fato lá do sábado não tem quase nada.